No terceiro capítulo do livro Oração de Tim Keller, aprendemos que a oração é a continuação da conversa iniciada por Deus. Deus nos chamou para si ao colocar em nós o conhecimento dele, ao falar por meio dos profetas e da palavra escrita, e principalmente ao nos atrair pelo Espírito Santo em nossos corações. A oração cristã é moldada pelo caráter do Deus a quem servimos, um Deus triuno. Podemos orar porque Deus é nosso Pai amoroso, porque temos em Cristo o mediador que nos dá acesso ao trono celestial, e porque o Espírito Santo habita em nós. A partir desse entendimento, o autor propõe perguntas práticas. Se a oração tem esse fundamento, então como podemos realmente orar? Para responder a essa questão, Keller recorre a 3 dos maiores mestres da história da Igreja: Agostinho, Lutero e Calvino. Cada um deles escreveu extensivamente sobre a oração, e suas obras mais conhecidas sobre o tema se tornaram clássicos. Agostinho escreveu à nobre romana Anícia Faltônia Proba sobre como orar, enquanto Lutero enviou uma carta pessoal ao seu barbeiro com instruções a respeito da oração. Já João Calvino dedicou uma parte significativa de sua Institutas ao tema da oração. Neste capítulo, são exploradas as contribuições de Agostinho e Lutero sobre como devemos orar, oferecendo percepções e práticas que podem nos guiar. Agostinho escreveu a Proba porque ela temia não estar orando da maneira correta. Sua primeira lição é que antes de aprendermos sobre o que e como orar, precisamos nos tornar um certo tipo de pessoa. Alguém que se considera desolado neste mundo. Isso significa compreender que por mais que as condições terrenas sejam boas, elas nunca trarão paz e felicidade duradoura. Se não compreendermos essa verdade, nossas orações terão o foco errado. Para Agostinho, um dos temas centrais da teologia é reconhecer que nossos afetos estão desordenados. Muitas vezes, colocamos em primeiro lugar aquilo que deveria estar em uma posição inferior. Em vez de Deus ocupar o centro de nosso coração, confiamos mais na prosperidade, no sucesso, no reconhecimento e no prazer. Essa inversão de prioridades pode levar nossas orações a serem menos um meio de redenção e mais uma extensão dos desejos distorcidos do coração. Se adoramos a segurança financeira, por exemplo, nossas orações sobre dinheiro podem se tornar apenas pedidos frenéticos em momentos de crise, aumentando nossa ansiedade em vez de nos dar paz. Não reconhecer esse problema faz com que a oração seja parte do problema e não do remédio. Assim, antes de pensar no que devemos pedir em oração, precisamos admitir a ilusão de que podemos ser felizes sem Deus e colocar nossos afetos em ordem. Somente depois que compreendemos isso, segundo Agostinho, podemos orar corretamente. E por que devemos orar? Ele responde que todos oramos por uma vida feliz, mas a questão é como definimos essa felicidade. Se aprendemos a lição inicial sobre os afetos desordenados, perceberemos que segurança, riquezas e conforto não trazem felicidade verdadeira, apenas um entusiasmo passageiro. Para ilustrar o que deveríamos realmente buscar, Agostinho aponta para o Salmo 27:4. Uma coisa desejo do Senhor, uma coisa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar sua beleza. Essa deve ser a nossa oração fundamental para alcançar uma vida feliz. O verdadeiro contentamento vem de conhecer e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso não significa que não devemos pedir outras coisas a Deus, afinal, na oração do Senhor Jesus, nos ensina a pedir por nossas necessidades. Mas se fizermos de Deus o nosso maior amor, nossos pedidos serão moldados de forma diferente. Agostinho usa como exemplo a oração de Provérbios 37:9, onde o autor pede que Deus não lhe conceda nem a riqueza extrema nem a pobreza, para que não se afaste de Deus em nenhuma das duas situações. Isso demonstra um coração que deseja mais a Deus do que os benefícios materiais. Para testar nosso próprio coração, podemos perguntar: quando oramos por um emprego,
Será que queremos esse trabalho apenas para garantir estabilidade financeira? Ou nosso real desejo é honrar a Deus por meio dele? Agostinho oferece um exemplo ilustrativo. Imagine uma criança brincando com um carrinho de brinquedo e, de repente, ele se quebra. Inconsolável, a criança chora e pede aos pais que o consertem. Enquanto isso, os pais tentam explicar que a criança herdou 100 milhões de dólares de um parente distante. Mas, em sua imaturidade, a criança continua chorando por causa do carrinho, sem entender a dimensão da fortuna que acabou de receber. Assim somos nós com Deus. Temos uma riqueza indescritível em Cristo, mas muitas vezes nos preocupamos apenas com pequenos desconfortos e percalços da vida. Paulo, por exemplo, ora para que os cristãos compreendam a imensidão da salvação de Cristo. Nossa falta de alegria não vem da ausência de bênçãos, mas sim do fato de que não percebemos ou valorizamos o que já possuímos nele. Isso nos leva ao terceiro princípio de Agostinho. Depois de reconhecer a desordem do coração e redirecionar nossa definição de felicidade para Deus, devemos ser guiados pela oração do Senhor. Ela contém adoração, petição, confissão e ação de graças. Devemos estudar sua ordem e refletir em cada uma de suas partes, moldando nossas súplicas conforme o modelo que Jesus nos deu. E por fim, diante das dificuldades, Agostinho nos lembra que muitas vezes não sabemos como orar diante do sofrimento. Ele aponta para a atitude de Jesus no Getsêmani. Ao mesmo tempo em que pediu para que Deus afastasse sua dor, também se submeteu à vontade do Pai. Isso nos ensina a orar tanto por alívio quanto por força para suportar as provações. Deus nos conduzirá por esses momentos, e até mesmo nosso sofrimento pode nos levar a uma vida mais profunda de oração. Além de Agostinho, outro professor da oração foi Martinho Lutero. Um dos escritos mais conhecidos de Lutero sobre a oração também foi uma carta a um amigo. Lutero, um homem fervoroso na vida de oração, dedicava pelo menos 3 horas do seu dia a esse hábito. Seu amigo Peter Beskendorf, que era seu barbeiro, pediu que Lutero lhe ensinasse uma maneira simples de orar. Lutero então lhe escreveu um pequeno guia, cheio de ensinamentos práticos. Ele começa insistindo que a oração deve ser um hábito disciplinado, mesmo quando não sentimos vontade de orar. Ele encoraja a oração 2 vezes ao dia e rejeita a procrastinação com desculpas como "vou esperar mais um pouco" ou "antes preciso resolver isso ou aquilo". Devemos orar independentemente das circunstâncias, pois fomos ordenados por Deus a fazê-lo. No entanto, não basta apenas ver a oração como um dever. Precisamos aprender como engajar nosso coração nela. Lutero sugere começar a oração com a meditação nas Escrituras. Podemos recitar para nós mesmos passagens como os 10 mandamentos ou partes da oração do Senhor, deixando que essas palavras encham nossa mente e estimulem nossa devoção. A meditação serve como uma ponte entre o estudo da Bíblia e a oração. Depois de sugerir a meditação, Lutero ensina uma técnica prática para aplicá-la. Usando os 10 mandamentos como exemplo, ele propõe que dividamos cada ensinamento em 4 partes: instrução, ação de graças, confissão e petição. Assim, a Bíblia se torna um guia completo de devoção. Por exemplo, ao meditar no primeiro mandamento, "Não terás outros deuses diante de mim", podemos reconhecer que não devemos confiar em coisas como dinheiro ou status. Agradecer a Deus por ele se revelar a nós como o único Deus verdadeiro. Confessar que muitas vezes colocamos nossa confiança em outras coisas e, por fim, pedir que Deus fortaleça nosso coração para que confiemos apenas nele. Essas reflexões criam um ambiente natural para a oração fervorosa. Além de usar as Escrituras para moldar sua oração, Lutero também sugere a prática de personalizar a oração do Senhor. Em vez de recitá-la mecanicamente, podemos expandir cada petição com nossas próprias palavras, aplicando-a às nossas preocupações diárias.
Essa prática nos ajuda a manter a concentração na oração e nos força a abordar todos os aspectos essenciais da vida espiritual, desde a adoração a Deus até o perdão e a provisão diária. Lutero enfatiza que esse processo não deve ser repetitivo ou mecânico, mas algo genuíno e personalizado a cada dia. Ele também recomenda que os cristãos estejam sempre atentos à atuação do Espírito Santo durante a oração. Quando pensamentos e verdades espirituais surgirem em nosso coração durante a meditação, devemos dar espaço a eles, pois às vezes o Espírito pode pregar para nós nessas ocasiões. Algumas das maiores lições espirituais podem vir nesses momentos inesperados de compreensão. Em resumo, Agostinho e Lutero ensinam que a oração deve começar com uma transformação interior. Devemos reconhecer a desordem de nossos afetos e reorientar nossos desejos para Deus. A partir daí, nossas orações podem ser guiadas de forma prática, usando as Escrituras como fundamento e modelo. Lutero enfatiza a disciplina na oração, a meditação e a personalização da oração do Senhor como ferramentas eficazes para enriquecer a vida devocional. Sobretudo, ambos nos lembram que a oração não é apenas um exercício religioso, mas um meio de transformação pelo qual aprendemos a desejar a Deus mais do que qualquer outra coisa.